Olá pessoal, essa foi uma aula que eu preparei recentemente e resolvi gravar para vocês. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre ventilação mecânica. No entanto, eu vou tentar fazer uma correlação entre os modos ventilatórios e suas representações gráficas, talvez para nos aproximar um pouco mais dos gráficos em ventilação mecânica. Na realidade, essa aula é voltada para pediatria, mas o início ele é aplicável para o paciente adulto também. Então, o tema central vai se situar sobre a ventilação mecânica convencional. No entanto, é importante que a gente tenha em mente que a ventilação mecânica ela não pode ser vista apenas como uma mera modalidade de suporte usada para manter os pacientes vivos, enquanto que o tratamento específico da doença são empregados para melhorar a patologia de base. Então, com certeza, a gente não pode ter esse pensamento voltado para a ventilação mecânica, porque com o desenrolar do tempo, a ventilação mecânica ela agregou em torno de si diversas formas de controle para a gente propiciar a expansão pulmonar de uma maneira mais fisiológica e menos agressiva. Se a gente for pensar hoje em pediatria e para o paciente adulto a gente tira o SINV, por exemplo, a gente ventila muito em PCV de forma assisto controlada. A gente introduz a PSV quando já estamos pretendendo retirar o paciente do suporte ventilatório. O CPAP ele é utilizado quando o paciente não é capaz de trigar a máquina ou mesmo para a terapia de expansão pulmonar. Mas as medidas à beira do leito, assim como a própria avaliação clínica, ela nos permite informações que chegam a ser deslumbrantes e a gente pode ventilar o paciente mais funcionalmente. Dessa maneira, a gente pode dividir em modo e modalidade. Então, modo é como o ciclo deve ser iniciado, controlado e finalizado. Quando ele é iniciado pela máquina, controlado pela máquina e finalizado pela máquina, a gente chama de ciclo controlado. Então, o paciente não tem participação nesse ciclo, a não ser que ele esteja interagindo junto com o ciclo, e geralmente a gente chama isso de briga do paciente com o ventilador. O modo assistido, por sua vez, ele permite que o paciente deflagre, ou seja, ele pode iniciar o ciclo ventilatório, no entanto, vai ser a máquina que vai controlá-lo e finalizá-lo também. Já no espontâneo, o paciente tem a plena liberdade de iniciar, manter durante quanto tempo ele quiser e finalizar o ciclo ventilatório dele. Então, esses são os três modos. Em relação à modalidade, como o ciclo vai ser ofertado, e isso vai ser de acordo às variáveis de controle. Então ele vai ser iniciado através de quê, controlado através de quê, finalizado através de quê. Através das variáveis de controle, a gente chama de modalidades, e as mais usuais são VCV, PCV, PSV, SINV, CPAP e as suas associações, né? A partir da associação de variáveis de controle, a gente criou modalidades ventilatórias que são de duplo controle. O ventilador, ele entende que deve liberar o fluxo por dois mecanismos. Ou por uma questão de tempo, ou por uma deflagração via fluxo ou pressão. Então, quando a gente ajusta a sensibilidade do ventilador, a gente está promovendo que a válvula de fluxo vai entender quando a pressão ou fluxo do sistema caiu, e com isso ela se abrirá. Modos assistidos e espontâneos. No modo controlado, é ciclado a tempo. Ou seja, vai ser iniciado a tempo, não ciclado a tempo. Me desculpe. Esse gráfico aqui vai facilitar o nosso entendimento de iniciado, limitado e ciclado. Na realidade, no ponto 1 aqui, a gente pode perceber que o volume era zero, o fluxo era zero e a pressão era zero. A partir do momento que a válvula de fluxo se abre, começa
a enviar massa de gás para o paciente e os sensores posicionados vão avisar para a central interna de processamento de dados que acabou de acontecer uma abertura da válvula de fluxo. O fluxo levando matéria, ele gera um volume no recipiente. O volume acondicionado dentro de um recipiente vai causar pressão. Então, do ponto 1, a gente vai estar percebendo como inicia a nossa fase respiratória. Mais específica, a fase inspiratória. O final dessa fase, ele vai ocorrer aqui exatamente no ponto 2. Então a gente percebe que o fluxo vai decair, a pressão no sistema se mantém constante, e nesse momento aqui nós vamos ter um platô de volume também. Então fechou a válvula de fluxo. Finalizamos a fase expiratória, ou seja, limitamos a fase inspiratória a esse ponto 2. Depois vai acontecer em 3 a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória, ou seja, abertura da válvula exalatória. Então, quando a válvula exalatória se abre, o ar que está contido no pulmão e na interface ventilatória vai ser eliminado através da fase expiratória, respeitando o limite de pressão expiratória positiva nas vias aéreas. A partir desse momento, nós vamos ter o início da fase expiratória, até que o volume retorne a zero, o fluxo retorne a zero e a pressão no sistema retorne a zero ou ao nível de PIP pré-estabelecido. Depois nós vamos ter o início de um novo ciclo. Visualizando melhor, nós teremos uma fase inspiratória e uma fase expiratória. A fase inspiratória será iniciada quando ocorre a abertura da válvula de fluxo. O fluxo será fechado no momento em que ocorra o limite da fase inspiratória. A partir desse momento nós teremos um platô ou rápida abertura da válvula exalatória, se não tivermos pausa inspiratória, e assim nós teremos o início da fase expiratória. É isso que é a nossa relação ins-ex, que pode ser calculada através da frequência respiratória de 12 incursões por minuto. Nós vamos ter uma janela onde a somatória da inspiração mais a expiração é de 5 segundos e a relação ins-ex vai ser dada a partir da fórmula 60 dividido pela frequência respiratória é igual a ins mais ex.